É possível ter experiências de quase morte que podem desafiar certas verdades religiosas? E é possível ter experiências assim, e ao retornar você ter um nível de sensitividade ou de percepção além dos sentidos humanos, ainda mais aguçados e mais aflorados? Convido você a ficar comigo para entender esses pontos chaves, porque é uma experiência de quase morte impressionante. Sabe quando a pessoa tem um acidente, algo grave, fica entre a vida e a morte, sai do próprio corpo e tem um vislumbre de um pedaço da realidade? Pois é. O caso de hoje da Patsy é impressionante por vários sentidos, especialmente não apenas pelo que ela viu durante sua estadia fora do corpo, mas pelo seu processo recuperatório. Quando ela voltou, acontecem coisas ali muito difíceis e não comuns de serem observadas. Esse caso aconteceu em 1965, quando não se conhecia quase nada de EQM, e a Patsy começa seu relato da seguinte maneira: vou contar um pouco sobre meu passado e depois falar sobre a minha experiência de quase morte, ou EQM. Eu nasci no Kansas, no coração do cinturão da Bíblia. Aliás, só fazendo um parênteses aqui, ela tem todo um olhar mais religioso pelo qual ela foi criada. Então é importante deixar isso bem claro, ok? Então ela cresceu no coração da Bíblia. Fui criada como uma cristã devota. Já havia sido batizada aos 12 anos e ensinada sobre as palavras de Deus. Todos os conceitos do céu e do inferno, conforme ensinado na Bíblia, e tudo que eu aceitava e realmente acreditava que para mim era a mais pura realidade. Eu era muito religiosa. E faço questão de mencionar isso porque a minha experiência de quase morte não foi a experiência, entre aspas, normal. O que é incomum, considerando a minha formação religiosa. Em 1965, eu era mãe de 4 filhos e esposa de um trabalhador de linha elétrica. E para fecharmos as contas, eu trabalhava em um restaurante drive-in. Eu era diácona e professora da escola dominical da minha igreja. Minha vida girava em torno da minha família, da minha igreja e do meu lar. Nas horas vagas, eu jogava boliche 2 vezes por semana em uma liga local. Comecei a ter problemas com minha perna esquerda. Ela falhava e eu não conseguia ficar de pé sobre ela. Fui ao médico e ele me recomendou fazer uma cirurgia para retirar as veias da minha perna esquerda. Ele me garantiu que era uma cirurgia eletiva e que eu ficaria no hospital apenas 3 dias. Na semana seguinte, a operação ocorreu conforme o planejado, sem complicações. No dia seguinte, eu me levantei e caminhei por aí. A única coisa que me lembro que foi incomum foi que por 2 vezes me encontrei no chão, sem lembrança de como eu havia chegado lá. No 3º dia, voltei para casa me sentindo bem. E então eu fui até a minha vizinha, Pearl, para tomar um chá. Estávamos lá sentadas e de repente comecei a me sentir estranha e disse a Pearl que iria para casa e iria descansar um pouco. Ela disse que iria comigo, e eu disse que estava bem e que haveria mais tarde. Era por volta das 14h30 quando atravessei a rua e subi um pequeno declive, chegando ao meio da garagem. Só que de repente, eu estava flutuando acima do meu corpo, que estava deitado na garagem. Eu não sentia movimento e eu não estava com medo. Eu estava completamente lúcida e consciente. Olhei para baixo e me perguntei por que o meu corpo estava deitado no chão e eu estava suspensa no ar. Achei interessante, inclusive, aquela visão do meu corpo. Nunca tinha visto ele
dessa perspectiva antes. Shirley, a vizinha que morava do outro lado da rua, viu-me cair e correu chamando por Pearl. Elas pegaram meu corpo, carregaram para dentro da casa e colocaram na cama, onde eu ainda estava flutuando, e me sentei na cabeceira, olhando meus 4 filhos que estavam parados ao pé da cama. Eles observavam as tentativas mal-sucedidas de ressuscitação do meu corpo. Pearl disse à minha filha para ligar para a ambulância. Ela foi para a sala e fez a ligação. Meu corpo liberou todos os resíduos e elas estavam tentando limpá-lo. Removeram toda a roupa, exceto uma camiseta. A ambulância chegou por fim e 2 paramédicos entraram, colocaram meu corpo em uma maca e o levaram para a ambulância. Eles disseram a Pearl para entrar também, e ela informou que eu tinha acabado de voltar do hospital no dia anterior. Shirley disse que iria avisar Bill, meu marido, para nos encontrarmos no hospital. Enquanto colocavam meu corpo na ambulância, eu flutuava junto a ele. Não estava de alguma forma conectada, pelo menos não que eu pudesse perceber. Eu achei tudo muito interessante. Nisso, o motorista ligou a sirene quando começamos a seguir para o hospital. O paramédico começou a tentar reanimar o meu corpo. E Pearl estava me contando o que havia acontecido enquanto procurava um pulso. O médico colocou uma máscara de oxigênio sobre a boca do meu corpo e aplicou choques elétricos no meu peito 3 vezes, verificando o pulso a cada tentativa. A meio caminho do hospital, ele parou e pediu ao motorista para desligar a sirene. Eu estava morta. Pearl começou a chorar. Eu me virei e fui envolvida por uma luz. Só que eu estava cercada por um amor incondicional e de total aceitação. Sabia que eu estava completa, finalmente. Nunca havia sentido tamanha segurança e serenidade antes. De repente, todo o conhecimento me foi concedido. Tudo que eu sabia, seja ouvido, lido, tudo foi incorporado a mim. Eu percebi que eu existia desde o momento da criação, que sempre existirei e que toda a consciência está em constante evolução. Soube que já vivi muitas vezes na realidade física e observei cada uma dessas experiências. Experimentei o que queremos dizer quando afirmamos que temos livre-arbítrio e escolhemos tudo. Não existem absolutos. E eu observei cada pensamento que já tive até o seu fim natural e cada pessoa que ele havia tocado. Soube que era e sempre fui uma mensageira. Isso significava que eu transmitia informações entre entidades e suas expressões. Estava na realidade física, porque é hora de ser físico amadurecer e assumir a responsabilidade por sua criação, percebendo que criam sua própria realidade. Naquele momento, soube que precisava retornar, pois meu papel ainda não havia sido concluído. Além disso, vi minha própria morte em 2010, afogando-me em meus próprios fluidos corporais. Obtive o conhecimento de que todas as pessoas escolhem seu próprio momento e criam um método de seu fim. Mas eu me virei novamente e percebi que eu estava na sala de emergência do hospital. Bill, Pearl, os paramédicos e 2 policiais estavam lá também. Uma enfermeira estava de pé na cabeceira da maca em que meu corpo estava deitado,
coberto por um lençol. O médico estava furioso, dizendo a Bill que eu havia morrido de extrema desnutrição, muitas vezes causada por mulheres que fazem dietas rígidas para ficarem magras. Ele insinuou que meu marido era de alguma forma culpado. Bill tentava explicar que ele havia me levado para casa naquele mesmo hospital apenas no dia anterior e era impossível que ela tivesse sido morrido sob essas circunstâncias. Nesse momento, eu flutuei até o meu corpo e me afundei nele. Quero lhe contar como me senti quando eu entrei no meu corpo. Nunca havia percebido tanta alegria. Fiquei encantada com este maravilhoso corpo que eu havia, entre aspas, criado. Podia sentir a consciência de cada célula corporal. Sentia a alegria do sangue enquanto ele percorria as veias e a partilha da criação de nova vida, enquanto cada célula cantava sua energia. Eu realmente entendi o significado da expressão e cantei o meu corpo energético. Fiquei tão cativada por essa maravilhosa criação que todos os aspectos de mim tinham criado e pela cooperação amorosa que existia entre todas as células que se uniram para criar esse corpo maravilhoso chamado Patsy. Eu me juntei a essa canção da vida, agradeci a cada uma delas e as elogiei. Pude sentir a energia, a minha energia, enquanto ela percorria os caminhos nervosos até o seu destino. Como este corpo estava vivo e era vital. Que criação maravilhosa era e como trabalhava em perfeita sincronia em sua celebração exuberante da vida. Enquanto eu estiver com este corpo, nunca esquecerei o que experimentei naquele momento. Meu corpo, então, começou a tremer e o lençol caiu no chão. A enfermeira deu um grito. O médico correu para a mesa. Eu me sentei, tentando sair dela. Eu queria dançar e cantar de pura alegria por estar viva. Só que ele me empurrou de volta na mesa e pediu à enfermeira para buscar um sedativo. Eu lutei para me levantar. Disse ao médico que estava bem e que não precisava de um sedativo. De repente, percebi que sabia o que todos estavam pensando e notei que todos estavam aterrorizados. Eu me acalmei e então fiquei quieta. Ele estava com medo de sequer me tocar. A enfermeira não queria se aproximar da mesa mais uma vez. Todos na sala estavam congelados no seu lugar, como se os seus cérebros não conseguissem processar o que os seus olhos estavam enxergando. Percebi então que eu estava faminta. Disse ao médico que precisava de comida. Nisso ele mandou um funcionário levar-me para um quarto. Então ele foi até a mesa e começou a preencher papéis. Pude ver que ele não conseguia pensar no que tinha acabado de acontecer, que ele estava com medo de mim. O funcionário chegou e me levou de maca para o elevador. Enquanto eu conversava animadamente com ele, notei que Bill estava se mantendo o mais longe possível de mim. De alguma forma, eu sabia que precisava ajudá-lo, pois ele teria que voltar para casa e contar às nossas crianças o que tinha acontecido. E disse a Bill que estava tudo bem e que queria que ele fosse para casa e dissesse às crianças que eu estaria lá amanhã. E ele não me disse uma única palavra, apenas se inclinou, me beijou e voltou de elevador.
O funcionário disse à enfermeira do andar que todos na sala de emergência agiram como se tivessem visto um fantasma. Ela riu e perguntando se também havia visto o fantasma. Eu respondi e pedi algo para comer e beber. Ela olhou para o relógio atrás do balcão da enfermaria, que marcava 22h04, e me disse que a cozinha estava fechada para a noite, mas que veria o que poderia encontrar para mim. Então fui colocado em um quarto com outras 2 mulheres. A enfermeira saiu do quarto e imediatamente acordei as minhas colegas que estavam lá. Estava tão feliz por estar com pessoas que poderiam reagir a mim de forma normal, ou talvez pudessem, que comecei a cantar, dançar pelo quarto e contar piadas. A enfermeira voltou com a comida prometida e me pediu para ir para a cama e ficar quieta, e caso contrário, ela teria que me amarrar. Então, obviamente, eu obedeci. As mulheres voltaram a dormir e eu fiquei acordada a noite toda. Eu li a mente de todas as pessoas no hospital e vaguei pelos sonhos de todos. Aqueles que estavam morrendo, ajudei-os a partir e expliquei para onde estavam indo. Aos bebês que acabaram de entrar nessa realidade, tive longas conversas e eles me contaram por que escolheram vir e por que escolheram os seus pais. Aqueles que estavam assustados e sofrendo, ajudei-os a ver que eles realmente escolheram o sofrimento e precisavam escolher não sofrer, pois não era de fato necessário. Na manhã seguinte, um neurologista entrou e me fez muitas perguntas. Ele até me cutucou com uma agulha. Li a mente dele e disse o que ele queria ouvir. Ele saiu pensando que estava certo, que eu tinha tido um evento emocional causado pelo estresse e que recomendaria repouso na cama. Eu havia plantado essas sugestões na sua mente. Naquela tarde, meu cirurgião entrou, sentou-se e perguntou o que havia acontecido. Li a mente dele e soube que ele sabia que eu havia morrido. Eu disse que ele não acreditaria em mim. E ele falou: sim, eu acreditaria. Eu tenho que ir diante de um conselho de meus colegas e contar o que aconteceu e por que eu te liberei para ir para casa. Sou um cirurgião e todos os dias enfrento meu inimigo, a morte, através da minha mesa de operações, e quanto mais eu puder entender sobre ele, melhor poderei ajudar meus pacientes. Eu tive 500 pacientes que experimentaram a morte e sobreviveram para contar a história. E eu não sairei daqui até que você me conte tudo o que aconteceu. Então, eu contei a ele. Ele me disse que meu registro seria colocado com os outros e destruído após a sua morte. Eu perguntei o que eu deveria fazer e ele falou: eu não sei. Sua vida mudará completamente e eu não sei como te dizer para vivê-la. Onde estão os outros que passaram por isso? E ele me disse que não poderia me revelar. Ele me pediu para não contar a ninguém o que aconteceu ou eles me internariam. Lembrando que é a década de 50, não é que nem hoje você pode falar o que você quiser. Aquele tempo é diferente. Então, o que falou para ela? Falar para não contar para ninguém ou a internariam. E eu disse a ele que podia ler sua mente. E ele confirmou que sabia disso. Ele disse que com o tempo eu perderia essa habilidade, mas no começo
isso me ajudaria a me ajustar à minha vida e à minha nova consciência. Ele me disse que eu estive oficialmente morto por 1 hora e achou que tinham sido várias horas. E eu fui para casa naquele dia, nunca mais o vi. Ele morreu 2 anos depois disso. E ele estava certo. Meu mundo virou de cabeça para baixo. Eu até fui à igreja no próximo domingo e não consegui sequer assistir ao culto. Eu queria levantar e dizer a todos que estava tudo errado e o quão maravilhosos eles eram. A habilidade de ler mentes permaneceu comigo por quase 1 mês e depois, gradualmente, foi desaparecendo. Agora, eu a utilizo em meu papel como palestrante. Comecei, inclusive, a procurar outras pessoas como eu. Explorei a comunidade psíquica e descobri que eles também ensinavam que as pessoas eram vítimas e impotentes. Se você busca constantemente suas respostas fora de si mesmo, nunca encontrará sabedoria. Você já tem todas as respostas, portanto, sempre deve buscar dentro de si mesmo. Em 1974, um leitor de mãos me disse para ir a Lassie, Washington, a uma certa casa, onde eu encontraria minha voz. Eu fui lá e, quando cheguei, bati na porta e um jovem a abriu. Ele me disse para entrar e que Ginny voltaria em alguns minutos. 15 minutos depois, Ginny entrou e eu o reconheci. Ele tinha sido meu tutor quando eu estava em Atlântida e usava seus alunos para ganhar vantagem sobre seus inimigos. E ele disse: "Eu estava esperando por você." Ele me levou para o porão, até a biblioteca dele, e me deu o livro Set Fala, que me disse que isso me daria a linguagem que eu precisava para fazer o meu trabalho. Voltei para casa, li o livro e era exatamente o que eu havia aprendido na luz. Ginny morreu 2 anos depois de um tumor cerebral. Durante 2 anos, ele me ajudou a me preparar para meu papel como palestrante. Eu tenho todos os livros de Seth e tenho procurado outros desde então. Nos anos seguintes, tenho vivido os princípios que aprendi naquela luz. Agora, eu durmo apenas 4 horas por dia, o que é comum para mim. Nunca dormi mais de 5 horas seguidas. Eu não tenho mais medo da morte. Vivo o momento presente. Estou em excelente saúde e crio o que eu desejo. Não uso drogas, álcool ou tenho seguro de saúde. Nunca encontrei um estranho e não sei o que significa a palavra tímida. Nunca tive saudades de casa e me sinto em casa onde quer que eu esteja. Minha vida tem sido uma grande aventura. Eu fico entre 2 mundos e me movo facilmente entre eles. Um relato impressionante, veja. Olha a habilidade de você fazer a leitura de mentes. Isso é um processo que é uma leitura energética. Até certo ponto é uma variação da telepatia, que a pessoa consegue captar as ideias, que assim, o pensamento não é único. Nós, da ciência da consciência, conscienciologia, nós percebemos que tudo é uma coisa só. Pensamento, sentimento e energia. Isso é indissociável. Então, tudo que você pensa tem um padrão emocional e uma carga energética. Toda emoção que você manifesta tem uma ideia por trás e isso também reverbera, faz trocas energéticas. Você não consegue ter um pensamento que não seja energético ou que não tenha uma emoção vinculada. Isso é chamado de pensene.
E tudo isso acontece simultaneamente. Então, quando ela volta da EQM e ela percebe que ela consegue ler mentes, ela está lendo a energia das pessoas de uma forma clara e lúcida. E, aliás, um ponto muito forte de toda a experiência dela é a lucidez, quer dizer, é o nível de percepção de clareza que ela tem em tudo. Então, pensa, ela volta para o corpo, percebe que ela leu, todo mundo estava pensando ali quando ela voltou, porque ela estava morta já. Um lençol em cima dela, de repente ela volta. As pessoas da década de 50, lembrando, ficaram aterrorizadas. E aí ela consegue ler a mente de quem estava em todo o hospital, quem estava morrendo. Ela ficou conversando mentalmente, telepaticamente com crianças que tinham renascido e que eles explicando para ela por que tinham renascido, o que eles tinham escolhido, por que tinham escolhido seus pais. Eu vivo falando isso aqui no canal, ninguém nasce por acaso. As pessoas escolhem a família, a época, o contexto, a cultura. Tudo isso tem uma razão de ser. Claro que não em 100% das pessoas escolhem isso, até porque boa parte das pessoas antes de renascer estavam perturbadas, desequilibradas, confusas e conflitivas. Mas muitas pessoas assim, como a Patsy, podem escolher, podem entender um pouco mais dessa realidade. E ela começou a entender, né? Quem estava no hospital, o que estava acontecendo, leu a mente do marido, todo mundo. Então ela ficou com mais de um mês com essa habilidade. E isso ela foi perdendo gradualmente. Agora, olha só, ela praticamente virou ali o Dr., né, o Charles Xavier do X-Men. E interessante porque colocar, quem viu o filme, né, é filme, enfim, de fantasia, de super-herói, mas vários desses filmes trazem fenômenos que são reais, que acontecem tanto quando a pessoa está fora do corpo, quando ela às vezes volta com certas habilidades. Então, eu acho legal o super-herói por esse sentido, porque ela pode escancarar de uma forma lúdica, meio que sem querer, certas sensitividades, certo parapsiquismo que é de fato real para as pessoas. E ela falou o seguinte, ela sugeriu telepaticamente para o médico, para ele dar alta para ela voltar e descansar na própria casa. Então ela falou, eu coloquei isso na mente dele. Então, para você ver que fenômeno, como também falando em herói parodiando outro herói, como diz lá o Spider-Man no Homem-Aranha, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Então, se você tem, imagina uma pessoa que tem essa habilidade, essa capacidade, uma pessoa imatura, infantil ou mal intencionada, que ela vai querer o quê? Dominar todo mundo, querer manipular, que os outros sejam do seu jeito, fazer suas vontades, quer dizer, é um perigo na mão de pessoas erradas, ou imaturas, ou amorais. Então veja, a ferramenta, esses fenômenos, eles não são nem positivos nem negativos, eles são neutros. Pode ser uma ferramenta em prol de si mesmo, da evolução dos outros, a favor de todos, como pode ser uma arma que vai só prejudicar outras pessoas e vai às vezes enaltecer o ego, um bigão daquele que faz esse tipo de ação. Então o parapsiquismo, a sensitividade, ou enfim, os fenômenos extrasensoriais, eles são muito relevantes desde que haja maturidade da pessoa envolvida. Claro que ela ficou por pouco tempo, foi um processo didático, ela falou, né? Para ela serviu por algumas razões, mas assim, é muito sério isso. E muitas pessoas, por exemplo, se utilizam a experiência fora do corpo, saem do próprio corpo, para querer o quê? Investigar o outro, para querer fazer fofoca. Imagina uma pessoa mal intencionada querendo, né, às vezes querendo puxar o tapete do outro e fica lá vendo fora do corpo o que dá para usar contra aquela pessoa. Isso é muito doente, mas muito doente. Então, vale ter esses fenômenos? Com certeza, aqui na área de membros do canal, para quem não sabe, na área de membros eu falo das técnicas para você sair do corpo da tua casa, sem precisar de cirurgia, sem precisar recorrer a nada externo que vai te viciar, ou que vai dar alguma contraindicação que pode fazer mal para a tua saúde. Não, nada. Usando técnicas, usando o poder interno, seu próprio poder, sua própria energia, suas próprias habilidades pessoais, você consegue sair do corpo sem efeito colateral nenhum, sem problema nenhum, ver essa realidade por você mesmo e voltar. Então sair do corpo é positivo? Claro, mas não para ficar esperando a tua vizinha, não para ficar querendo fazer algo contra uma outra pessoa. Agora, para você crescer, para você entender como o universo é, para você fazer algo de positivo, vale muito a pena.
Então, fenômenos são neutros, podem ajudar como não. Quantas pessoas passam por experiências de quase morte, voltam e continuam fazendo as mesmas burradas de antes? Ela não muda. É rígida, é teimosa, difícil, sabe? Então, tem os seus medos, nem é rígido por acaso. Geralmente uma pessoa rígida é uma pessoa muito medrosa, muito insegura, cheia de e se acontecer isso, sabe? Então a pessoa tem uma série de questões que a pessoa tem que se resolver para chegar, como a Patsy falou, perder o medo da morte, viver plenamente, sabe? Desfrutar da vida, ser uma mensageira em favor de mensagens positivas, possa ajudar os outros. Porque, querendo ou não, ela teve uns usos ali, parecem um tanto quanto questionáveis, mas no hospital, quando ela voltou e percebeu a capacidade que ela tinha de interagir com os pensamentos dos outros, ela fez assistência. Quer dizer, ela fez um ato de fraternidade, conversando com quem estava morrendo, esclarecendo, você não vai morrer, fica tranquilo, conversando com o recém-nascido, enfim. Ela usou essa habilidade como uma ferramenta assistencial, fraternal, interassistencial, quer dizer, fazendo ajuda para ela mesma e para os outros, todo mundo crescendo junto, entende? Então, vale a pena o recado sobre isso. Como é que você lida com o que você já teve? E principalmente, será que você tem coragem de, às vezes, ter um fenômeno desse e ver que a tua crença religiosa não estava tão certa assim? Porque às vezes fala, não, ninguém sai do corpo. Pergunta para pastores ou para pessoas da igreja lá, padres, o que eles falam de sair do corpo. Isso não existe. Isso simplesmente não existe, é mentira. Aí a pessoa tem uma experiência dessa e fala, meu amigo, né? Me conta, vai ver um monte de coisa que não tem nada que foi dito pra ela. Ela mesmo ficou com essa vontade de entrar, não conseguiu nem terminar o culto. Ela queria entrar e gritar, gente, muita coisa aqui tá errada, mas vocês são incríveis, né? O poder tá em vocês, não tá na instituição, não tá nesse ato, nesse rito. Isso é tudo besteira, isso é tudo secundário, não tem relevância nenhuma. Então, quantas pessoas também gostariam de ter uma experiência dessa? Mas, e se contrariar o que os pais falaram pra ela? E se contrariar o que aquela igreja, aquela religião que ela seguiu a vida toda falou? Será que ela vai ter coragem de mudar? Vai ter coragem de ser mais autêntica? Então, muitas coisas pesam e nem todo mundo encara tudo isso aí até o final. Mas se você for do time da coragem, do time que quer evoluir, quer crescer, quer amadurecer, então siga em frente, aplique técnicas, pratique, tenha suas próprias experiências e chegue não a certezas, mas a autocomprovação, porque crença não resolve nada. É a experimentação, a vivência lúcida, como ela, que ficou boiando lá do seu corpo, que foi para a luz, né, que foi para uma dimensão mais elevada, entendeu, viu vidas passadas, entendeu quem ela era, e reviu a própria vida, enfim. Tem experiências assim e encontre a verdade, porque a verdade não dói. O que dói é a sua perspectiva, é que as coisas sejam do seu jeitinho, que você quer que seja. Mas, se você se abrir para o que de fato como a realidade é, a sua vida vai ser sublime, vai ser exuberante em vários pontos de vista. O que você achou disso? Coloque aqui nos comentários e eu vou deixar aqui vídeos aqui na tela para você ver desse canal, que não são apenas relatos, mas vídeos de conhecimento que vão fazer você crescer e aprofundar na sua expansão de consciência. Que tem muito vídeo relevante aqui no canal, além dos relatos. Fico por aqui, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima, valeu!